Graça e paz, irmãos. Resolveram tudo sentar daqui para cá hoje. Vai ficar pensa a igreja para cá. Só para mim não olhar para lá, né? Tá bom. Essa semana nós tivemos no culto de terça-feira um pequeno estudo intitulado Uma Igreja em Perigo. Nós estamos estudando as cartas às igrejas da Ásia e nela o Senhor Jesus identifica problemas que podem culminar com a destruição da nossa vida espiritual. E nessas cartas há duas referências a um grupo de pessoas, seguidores de um falso mestre, um falso profeta, que são chamados de nicolaítas. Os teólogos do primeiro século dizem que esse Nicolau, qual ele fez um grupo de discípulos, ele foi um dos 7 diáconos instituídos pela igreja para trabalhar, com a parte administrativa da igreja, enquanto que os apóstolos ficariam responsáveis pelo ensino da palavra e pela oração. Então, em um determinado momento, este discípulo, esse presbítero, diácono, ele teria se desviado da verdade e ali, junto com ele, criado um grupo que o seguiu. E a palavra do Senhor diz lá nas cartas às igrejas da Ásia que este grupo seguia uma doutrina a qual Deus odiava. E também tinha um grupo que seguia um outro tipo de doutrina que também era desagradável ao Senhor. O Senhor repreendia isso. Em uma das igrejas, a primeira igreja a Éfeso, ele diz que, olha, tenho porém que você odeia a obra dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Já para a outra igreja ele diz, você permite. O problema daquela outra igreja é que eles estavam permitindo que isso acontecesse dentro da igreja. E baseado nisso, o Senhor me inspirou a trazer esta mensagem para hoje. Quem é o verdadeiro joio? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Aos irmãos que tiverem dificuldade para encontrar, pode acompanhar no telão. A minha versão é a Almeida Corrigida Fiel. Às vezes pode estar diferente dos demais irmãos. Eu vou lendo para ganhar tempo. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu tempo, boa semente? Por que tem, então, o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Uma particularidade das parábolas, muitas vezes elas estão dispostas numa sequência. Por exemplo, aqui a partir do capítulo 13, do primeiro capítulo, nós vamos ver uma sequência de parábolas, a qual o Senhor começa ali pela parábola do semeador, que acredito que muitos aqui conhecem, muito já foi pregado. Depois ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, depois do grão de mostarda, do fermento. Todas essas parábolas ele usa como meio para ilustrar o que vem a ser o reino de Deus, o reino dos céus.
Porque Jesus veio para instituir o reino dos céus. Assim como outra sequência de parábolas que Jesus ele vai ensinar, ele vai falar sobre a ovelha perdida, depois da dracma perdida, depois do filho pródigo. Essa sequência, ele vai falar sobre o quê? Sobre a importância de ir evangelizar e ir buscar o que estava perdido. Assim como vamos ter outras sequências depois de Mateus 24, ele vai seguir uma sequência falando a respeito da doutrina dos fins dos tempos. Então nós entendemos a partir desse versículo que o Senhor está usando dois elementos que era comum àquela época, que era o quê? A agricultura, que era principalmente uma das principais atividades financeiras, econômicas, era a agricultura e pesca. Assim, né, era o meio de ganho mais comum dentre aquele povo, naquela época. Então Jesus, ele quer ensinar de forma simples, por isso ele usava exemplos que para nós, talvez, hoje, morando numa cidade, numa metrópole, talvez aqui poucos tenham, né, tido contato com a terra, tido, né, oportunidade de plantar, né? Aquele feijãozinho no algodão na escola não serve, tá? Que vocês plantavam e ficavam esperando, não serve, isso não é agricultura, é só trabalho de ciências. Mas quem veio do campo, quem já trabalhou, quem veio do interior, veio de algum lugar fora dos grandes centros urbanos, tem esse contato com a terra, com o plantio, então sabe que, né, como trabalha, como funciona a agricultura. Então, como isso era comum nos tempos, né, naqueles tempos, era o que o Senhor Jesus usava de meio simples para trazer o conhecimento da palavra do Senhor. Então, Jesus dá início a uma série de parábolas que revelam as características do reino dos céus. Começando pela parábola do semeador, onde o foco da parábola é a boa semente só germina e dá frutos quando plantada em um coração receptivo, ou um coração que a entende. Quando ele fala lá no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Agora aqui, o trigo é o fruto da semente que foi plantado, que caiu em terra boa. Então aqui é uma sequência da parábola do semeador. E ele propôs esta parábola, né, que o produtor, ele semeou a boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que o Senhor Jesus, ele ensina, ele usa o trigo? Porque dentre os cereais, dentre os alimentos, é difícil você ver um alimento que parece com outro, não é verdade? Por exemplo, você já ouviu um milho ser diferente do outro? Quando você olha feijão, né, você olha assim, eu mesmo conheço feijão preto, feijão carioca, feijão fradinho, e deve ter mais umas centenas, né? Cada um tem o seu tempo de cozimento, cada um tem o seu gosto. Mas você já viu falso feijão? Não, né? Se você olhar lá, você abre aquele pacote de feijão, tem o milho, você já sabe que é milho. Você não vai cozinhar ele porque você já está vendo que é um milho, né? E tantos outros, mas o trigo é o elemento que o Senhor Jesus usa para simbolizar, para ali ilustrar que junto com o verdadeiro existe o falso, que muitas vezes é difícil reconhecê-lo. Então eu quero começar pelas características do trigo. Trigo é o cereal, é o segundo cereal mais cultivado no mundo todo. Primeiro é o milho, depois o trigo, depois o arroz. Então você, como eu disse, né, é difícil você falar esse arroz falso, esse milho falso, mas o trigo falso, ele existe. Então o trigo ele é cultivado no mundo todo. É um alimento básico, usado para fazer farinha,
da farinha faz-se o pão. O trigo também é usado para a alimentação dos animais e também a sua palha serve para forragem para animais domésticos. Serve para alimentação e também para a forragem de animais. Há inúmeras qualidades de trigo. Essa parte eu tive que pular, porque deve ter umas 50 pelo menos. Mas assim, há umas características, cada uma das espécies tem as suas características, e eu achei importante salientar isso. Os cultivares de trigo são classificados segundo a estação do ano em que crescem. Então, existe o trigo tipo, o trigo de inverno e o trigo de primavera. E também são classificados pelo conteúdo em glúten e conteúdo em amido, ou seja, o trigo duro, ele contém uma maior concentração de glúten, enquanto que o trigo macio, ele contém uma maior concentração de amido. Ou seja, o glúten, ele é um composto de proteínas, enquanto que o amido, ele é o quê? Carboidrato. É o açúcar dos alimentos. Então, um te fornece mais proteína e o outro te fornece mais energia. Então, cada um, dentro da sua aplicação, tem o quê? Tem as suas propriedades que são importantes para nós. E estes grãos, eu quero colocar uma imagem aqui. A próxima. Este é o grão do trigo. Este é o grão do trigo depois de passar por um processo de transformação, de beneficiamento. Este é o grão do trigo. Este grão, depois de colhido, ele precisa passar por um processo de moagem. Então, alguns processos para a obtenção da farinha, que é da onde se produz pães, bolos e tudo de bom que engorda. Tudo que é bom engorda, não tem jeito. Não, né? Deus quis assim, lá no céu a gente pergunta para ele por quê. Então, esses processos são a limpeza do trigo, a umidificação dos grãos, o polimento dos grãos, trituração, peneiramento e separação do trigo, da farinha e do farelo. Tudo se aproveita no trigo. Tudo se aproveita no trigo. Então, essas são algumas características do trigo. Eu quero que o irmão puder colocar a imagem antiga. Nós logo iremos entrar nesse assunto. Eu sei que está um pouco, por causa de uma falha do projetor. O trigo e o joio, eles são visualmente muito parecidos. Mas quando eles são novos, eles são praticamente idênticos. Apenas quando eles estão já maduros é que vai se diferenciar. Então, agora eu quero falar algumas características do joio, conhecido também como cisânia, que como a maioria das espécies é uma planta anual de talo rígido que cresce até 1 metro de altura, com inflorescências em espiga e grão de cor violácea. Ou seja, ele dá a sua flor dá em formato de espigas no seu caule inteiro. O trigo não, o trigo ele vai nascer na ponta do caule. Já o joio, ele vai crescer essas espigas, diante do seu caule inteiro. Então, ele produz essa flor, na verdade, sobre o seu caule inteiro, enquanto que o trigo apenas na sua ponta. Mas quando eles são novos, quando eles estão ainda crescendo, eles são muito parecidos. Morfologicamente, muito parecido com o trigo, crescendo nas zonas cerealíferas, é considerado uma erva daninha nesse cultivo.
Por isso, por eles serem muito próximos, muito parecidos, eles são chamados de falso trigo. Então, e o trigo, porque ele é uma erva daninha. Porque frequentemente, ele é infectado por um fungo. E esse fungo, ele produz toxinas, que para nós, seres humanos, ele causa graves consequências. Mas não significa que uma planta perto da outra contamina, não é dessa forma. Mas ele, quando processado quando ele colocado junto com o trigo para a moagem, para fazer a separação, o beneficiamento do grão, aí sim ele contamina o trigo e pode causar doenças. Características dele: ele cresce rápido, usa uma alta eficácia de água, ou seja, ele consome também boa parte da água que é usado na irrigação do solo, né? Excelente adaptação climática, ou seja, qualquer lugar ele nasce. E apresenta um curto intervalo entre floração e germinação. Então, se plantado junto com o trigo, ele vai germinar primeiro e vai dar a sua flor primeiro. Então, essas são as características do trigo e do joio. Depois que contou essa parábola, o Senhor Jesus continua falando de várias parábolas a respeito do reino dos céus. E depois, em particular, os seus discípulos vão ter com Jesus. E chegaram eles e disseram assim: Senhor, lá no versículo 36 do capítulo 13, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como o Senhor Jesus ensinou aqui para eles, Jesus trouxe a aplicação da parábola para os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele falava por meio de parábolas porque muitos estavam ali apenas de curioso. Muitas das vezes estavam ali os fariseus, tentando achar alguma coisa para incriminá-lo. Por isso ele falava por parábolas. E aqueles que realmente tinham o desejo de conhecer, de aprender aquilo que o Senhor estava ensinando, eles buscavam em particular, como foram seus discípulos. Seus discípulos, eles não entendiam, junto com o povo, não entendiam. Assim como foi a parábola do semeador, Jesus os chamou de lado e explicou para eles o significado desta palavra. Assim como a semente é a palavra de Deus, aqui neste caso também a semente é a palavra de Deus. E o trigo, que foi resultado da boa semente cair numa boa terra, eles representam os filhos do reino. Ele significa aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador e agora caminham na sua palavra. São firmados pela sua palavra, seguem a sua doutrina. E o joio são os filhos do maligno. Mas o importante, quando a gente volta para a palavra, a gente começa a fazer aqui, esmiuçar a palavra nos seus detalhes. Como foi que o inimigo teve acesso a este campo? Se ele já estava todo semeado, ele já estava ali trabalhado. A palavra diz assim que
dormindo os homens, veio o inimigo. Em todo o evangelho, em todas as epístolas, o Senhor, Ele sempre traz uma advertência para nós, estarmos vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes com a nossa vida espiritual, não podemos dormir. Porque o inimigo, ele sempre busca plantar a sua semente. Assim como o Senhor Jesus, Ele usa as oportunidades para falar aos nossos corações, assim como Ele usa muitas das vezes a nossa dor, Ele usa as nossas perdas, Ele usa as nossas decepções, Ele usa toda oportunidade para que venha um dos seus servos e plante uma palavra, a boa semente. Ele usa qualquer situação para testificar do seu reino. O inimigo também faz a mesma coisa. Ele não brinca. Ele está o tempo todo ao nosso redor buscando uma oportunidade. Assim como muitos vieram a Jesus através do luto, através da perda, muitos também estão recebendo esta semente maligna. Porque o inimigo, ele não tem dó de ninguém, não. Se ele viu uma oportunidade, ele vai tentar lançar a sua semente. Eles não nasceram malignos. Não foi plantada essa semente, nós não plantamos trigo, nós plantamos uma semente. Assim como o maligno não foi plantado na igreja, não foi colocado pronto, ele foi plantado. Então ele começa a germinar, ele começa a crescer no meio dos filhos do reino. Mas nós temos que nos identificar, procuramos primeiro identificar se nós somos trigo. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Não cabe a nós, não cabe a nenhum de nós ficar olhando para a vida do irmão e tentá-lo classificar como sendo trigo, como joio. Mas a palavra do Senhor diz aqui, porque o que o Senhor Jesus, ele usa o exemplo do trigo. Porque o trigo, para ser útil para nós, ele precisa passar por um processo de transformação. E esse processo, ele é feito de forma mecânica. Há moinhos, há vários processos aqui, moinho, pilão, todos esses processos que primeiro precisa fazer o quê? Tirar aquela casca. Tirar aquela casca. E assim como o trigo passa por um processo de transformação, o crente também precisa passar por esse processo de transformação. Ele precisa suportar a dor da transformação. Só assim nós poderemos identificar-nos como trigo ou não. Será que estamos sendo realmente trigo? Eu estou deixando o Senhor me transformar? Porque da maneira que eu cheguei a Ele, eu não presto. Essa é a verdade. Da forma que nós estávamos quando o recebemos, nós não prestávamos. Porque se prestávamos, não precisaria o Filho de Deus encarnar e morrer por nós. É preciso passar por esse processo de transformação. É preciso morrer e nascer de novo, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, não é o tempo na igreja que vai determinar se você é nascido de novo, são as suas obras. E essas obras, elas precisam ser mudadas. Você precisa passar pelos mecanismos de transformação para aí sim você ser um produto na minha mão, para assim podermos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Romanos capítulo 8, 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você não esteja entendendo as dificuldades que você passa, as lutas e as dores que você passa. Se você começar a olhar para isso de forma isolada, você vai olhar para Deus e vai falar: Senhor,
como o Senhor pode dizer que me ama? Como o Senhor pode dizer que me ama, que se eu olho para mim só vejo dor, eu só vejo perdas, eu só vejo decepções. Nós começamos a focar nas coisas difíceis, nas coisas que aos nossos olhos são ruins. E nós começamos a questionar se isso é prova do amor de Deus. Aí vem o inimigo com essa semente na mão, pronto para achar um lugarzinho para ele semear. E ele começa a falar também junto com o seu ouvido. Tá vendo? O que adianta você ir todos os dias na igreja? Que adianta você trazer a parte do seu salário? Que adianta você fazer isso e aquilo? E Deus está deixando você passar por essas dificuldades. Aí ele começa a lançar a sementinha do mal dele. Mas nós temos que estar firmados em Jesus e entendermos o conjunto da obra. Se nós olharmos de forma isolada, nós vamos ser dessa forma. Senhor, por que o Senhor está me castigando? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, se eu tenho trabalhado para o Senhor? Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas juntamente, quando você começa a juntar tudo, você vai entender o processo de transformação que o Senhor está fazendo na sua vida. Para que você esteja apto para ser usado conforme o propósito que o Senhor trouxe para a sua vida. Você já viu os pés de uma bailarina? Quem aqui tem o sonho de ser bailarina? As mulheres, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Qual das meninas aqui já teve sonho de ser bailarina? É bonito, né? Aquele corpo magrelo, né? Não tem problema de chegar na loja, né? Todo o centro, né, da atenção, todo mundo quer ser, mas você já viu os pés dela? Parece o pé do Godzilla, já reparou? É, todo torto, todo machucado, mas ele está escondido numa sapatilha. É o preço que ela paga por aquilo que ela escolheu. Assim somos nós também. O processo de transformação talvez deixe marcas em você. Talvez te cause dores no começo. Mas só passando por este processo, nós vamos estar aptos a cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Quer ser um pregador da palavra? De manhã, de tarde e de noite, 7 dias por semana. Esta é a fórmula, não tem outra coisa. É estudar, é buscar a revelação através da oração e do Espírito Santo. É buscar conhecer a Deus primeiramente. Não é conhecer o seu ministério. É conhecer a Deus primeiramente. Você conhecendo a Deus, você vai entender para que Ele te chamou. Para você se aplicar. Para você se dar para aquele ministério. Para a obra e para o reino. Mas os filhos do maligno são descritos na palavra de Deus, e é aqui que eu quero chegar, é aqui que o Senhor quer falar conosco. É a respeito dos filhos do maligno, o joio. Nós vamos ver durante todo o Novo Testamento a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas. O Senhor Jesus disse que eles viriam, e desde a fundação da igreja, eles já entraram na igreja. Eles já estão desde o começo. E até o dia de hoje. E eles só serão aniquilados com a vinda do Senhor Jesus. Aos nossos olhos, muitas das vezes, é impossível de identificá-los, a não ser por suas obras. O joio, ele não produz grãos. O joio, ele não produz nada. Ele só produz ali quando processado junto com o trigo, ele produz o quê? Toxina. Toxina vem do quê? Tóxico, né? Se algo é tóxico, algo faz mal. Então, tudo que ele produz faz mal. Essa é uma característica. O apóstolo João, aquele que recebeu a revelação das coisas que irão acontecer no fim dos tempos, chamados como Apocalipse, ele escreve na sua
primeira carta, no capítulo 2, ele fala a origem do joio, ou a origem do filho, os filhos do maligno. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu quero deixar algo muito bem explicado. Por costume, por tradição, muitas das vezes, nós cometemos um grave erro de classificar aqueles que em algum momento andaram conosco, estiveram, vou dizer assim, estiveram dentro da nossa congregação, ceiaram conosco, participaram de vários trabalhos conosco, mas por algum motivo, em determinado momento, decidiram seguir para outro caminho. E muitas das vezes nós erradamente classificamos essas pessoas, é Deus tirando o joio. Calma aí. Calma aí. Você lembra das características do trigo que eu trouxe aqui no começo? Cada trigo tem a sua propriedade. Cada trigo tem o seu lugar. Tem o seu tempo. Algumas espécies são plantadas no inverno, outras são plantadas na primavera. Tempo diferente, lugar diferente. Outras produzem mais proteínas, outras produzem mais energia, mas todos são trigos. Muitas das vezes, tem pessoas que o propósito que o Senhor colocou nas suas vidas não faz parte desta igreja, seja diferente. O chamado que o Senhor tem para aquela pessoa é diferente daquele que nós temos aqui. Nem todos aqui terão o chamado para serem pastores, nem todos aqui terão chamados para serem missionários. Mas enquanto eles estiverem aqui passando por este processo, eles são trigo como nós. Não somos nós que faremos essa distinção. A palavra do Senhor diz que são os anjos do Senhor que farão essa separação. Então nós não podemos classificar como nossos inimigos aqueles que um dia estiveram aqui, por algum motivo, saíram daqui. O que a palavra está dizendo, o que classifica eles são as suas obras. E nós vamos ver aqui quais são as suas obras, o que eles fazem que os classificam como falsos mestres e falsos doutores. João está dizendo, eles começaram como nós. Nós quem? O cristianismo começou como? Através do judaísmo. A raiz do cristianismo é o judaísmo. Nós não podemos negar, porque é histórico, é fato. Eles começaram como nós, eles saíram daqui de dentro, mas por algum momento, eles dormiram. Eles dormiram e Satanás plantou a sua semente no coração deles. E eles foram o quê? Frutificando segundo a sua semente, segundo aquilo que o Satanás colocou no seu coração. Então, eles se desviaram do caminho da verdade, diferente de alguém que decide mudar de congregação, seja por qualquer motivo. Não cabe a nós trazer esse falso julgamento. Somente o Senhor, mas são as suas obras que denunciam. Por isso é importante conhecermos a palavra do Senhor, para não sermos injustos nesses julgamentos. E aqui, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele traz aqui algumas características desses falsos mestres. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, uma característica desses falsos mestres é que eles negarão a salvação pela obra de Cristo, negarão o sangue de Cristo. E também, capítulo 1,
capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, a sua doutrina, ela é feita encobertamente. Começam a trazer elementos de outras culturas como necessário para a salvação, como foi na igreja de Gálatas. Um grupo de judaizantes que queriam voltar para a lei, dizendo que era preciso novamente a circuncisão. As coisas da antiga aliança, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, não é suficiente. Há muitas seitas que determinam que se você não seguir lá o livro de fulano, você não é salvo. Se você não obedecer às profecias de fulano, você também está perdido. Estão condicionando a salvação à obra de alguém, à obra de um homem ou de uma mulher. Então, uma das suas características é condicionar a salvação com a observância de outros costumes. Quando que a palavra do Senhor diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Então, uma característica, eles negam a salvação somente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Uma segunda característica, não tem o Espírito. Versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. A água é um dos símbolos do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito. A Bíblia fala do rio que nasce, né, que sai do meio de Jerusalém para curar as nações. Essa é a obra do Espírito Santo. Isso está reservado para o fim. Então, eles não possuem o Espírito. Então, eles são levados para todo lado. Apertou, fogem. Foram descobertos, eles fogem. Eles não têm firmeza naquilo que eles falam. Porque suas palavras vêm de si mesmo. A sua palavra pode até permanecer por um determinado momento, mas quando confrontada diante do vento do Espírito, é levada embora. Suas palavras são cultas e muito arrogantes. Versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Hoje em dia, para quem estuda teologia, para quem está, né, dentro dessa parte acadêmica, nós temos visto cada dia mais, né, teólogos ali trazendo condições, né, exigências, fazendo exigências. Se você não fez isso, você naquilo, Deus não pode falar por você. Deus não pode falar por você. Por causa disso, por causa desse excesso de estudo, muitas das vezes, eles começam aqui se achando no direito de mudar a palavra de Deus. Por isso que muitos querem aí, estão loucos para ver a reinterpretação da Bíblia. Querem reeditar a palavra de Deus, porque querem o quê? Querem colocar dentro desse contexto as suas práticas pecaminosas. Ah, está escrito assim, mas não é bem desse jeito. E aí de você se questioná-lo, porque você não tem um curso de teologia, porque você não fala o hebraico, você não fala o grego. Mas se o Espírito Santo fala em você, meu irmão, você tem toda a autoridade para contestá-lo. Porque é o mesmo Espírito
que falou aos nossos irmãos da igreja primitiva é o mesmo que levanta uma criança para falar do amor de Deus, para falar a respeito da vinda do Senhor Jesus, como muitos de nós já vimos isto. É o mesmo Espírito que estava sobre Davi, o mesmo Espírito está sobre a igreja. E ele revela aquele que dá lugar a ele, aquele que tem fé para ser usado. Corrompem a liberdade cristã. Versículo 19 a 21, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você sabe como você identifica isso? Nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Aí eu falo com vocês com propriedade. Eu não tenho vergonha de dizer por onde eu andei, as coisas que eu fiz e da onde o Senhor Jesus me tirou. Eu com 19 anos, 20 anos de idade, eu era quase um alcoólatra. Eu era escravo da noite. Todo dia para mim era sábado e domingo. Eu tinha que sair. Teve época que eu saí. Eu me lembro que uma semana eu saí de domingo a domingo. Todos os dias da semana eu saí para a noitada e voltava de madrugada. De madrugada de manhã e ia trabalhar. Mal dormia e ia esse caminho. E eu sei o quanto foi difícil para me libertar disso. E o Senhor me deu uma cura milagrosa, Ele me deu uma libertação instantânea. Quando eu recebi a Jesus, eu já contei o meu testemunho aqui, quando eu recebi a Jesus, eu fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado por tudo aquilo que eu vi. Eu vi lá o grupo de jovens cantando e eu queria fazer parte. No mesmo momento o Senhor Jesus disse para mim: você quer isso? Mas você precisa mudar, você precisa deixar para trás toda a sua amizade, tudo aquilo que você faz, todos aqueles que você acha para você inseparáveis, você vai ter que se separar deles. E foi uma dor para mim, mas o Senhor me deu essa cura e libertação, me libertou da bebida, do vício da noite, para agora chegar um desses aí e dizer que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você sentar com seus amigos lá no bar e tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum, porque Deus quer teu coração. Estão entendendo? E se você for vencido por ele de novo, você se torna escravo. Então eles corrompem a liberdade que você tem em Cristo Jesus, fazendo de vocês de novo escravos. Escravos do pecado, escravos de ideologias. Não tem problema, você gosta de uma mulher, você sendo mulher não tem problema, pode ser porque Jesus, o amor vem de Deus, Ele é a fonte desse amor que você sente. Mentira. Mentira. Tudo isso é para que você perca a sua liberdade. Eles usam essa tal liberdade para te aprisionar no pecado. Porque uma vez que você ceder, você se torna escravo novamente. Uma vez que você abandonou o pecado e ficar flertando com ele novamente, logo você será vencido. Eu ouvi uma pastora uma vez dizendo: você foi liberto da bebida, você vê um bar, atravessa a rua, passa do lado de lá. Ah, tem outro, fica atravessando em zigue-zague, mas não passa em frente. Não tem motivo de você ficar querendo trazer lembranças do passado, porque uma hora você tropeça e cai lá dentro. Basta uma vez e você vai estar lá de volta novamente. Não tem nada a ver, cuidado com essa frase, que essa frase vai mandar muita gente para o inferno. Tem mandado. Rejeitam a fé. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Rejeitam a salvação pela fé em Cristo Jesus. Querem fazer você agora adotar costumes de outras civilizações.
de outros povos ou até mesmo de outras religiões. Querem fazer você comprar o seu terreno no céu. Tem gente que vende terreno na lua, não sei se vocês já viram isso aí. Vendendo escritura da lua, de escritura em condomínios que vão ser feitos em Júpiter, não se sabe quando. Está aí, é só você pesquisar na internet. E tem alguns mais audaciosos que vendem terrenos no céu. É verdade, irmãos, é verdade. É carnê para cá, é voto disso, voto daquilo. É tantas coisas que através das suas obras você alcança a salvação. Rejeitam a fé, rejeitam a cruz de Cristo. Se alguma palavra te faz acreditar que você é merecedor, corre. Corre. Dá as costas e vai embora. Não tenha nenhum pacto com eles. Não tenha amizade com eles. É o que o apóstolo João mesmo diz. Aquele que sauda eles tem pacto, tem parte com eles. Se você fica ali, mas a palavra dele, não importa. Não pode de uma fonte jogar água salgada e água doce. Ou ela é salgada, ou ela é amarga, ou ela é doce. Se aparta dele. Mas tem muita coisa boa. Não importa. Mas eles fazem tantas coisas boas. Não importa. Porque aquilo que eles fazem mal, é isso que conta. Aquilo que for por engano é aquilo que condena. Quando você aceita uma parte, ou você compra o pacote completo, ou você não compra nada. Essa é a realidade. Assim é o Evangelho. Ou você aceita que o Evangelho também tem dores, que o Evangelho também tem perdas, que o Evangelho em determinados momentos também machuca, ou você não aceita o Evangelho, porque eu não posso falar outra verdade, eu não posso falar outra coisa que não seja verdade. Porque como a palavra diz, que se ele não poupou nem o próprio filho, antes o entregou, quem dirá nós? Porque nós não padeceremos perseguições? Porque nós não vamos passar dificuldades? Porque nós não seremos perseguidos? E porque não seremos mortos por isso, se o próprio filho foi? Nós precisamos entender, irmãos. Caminho largo é o que conduz à perdição, e muitos são os que entram. Não é porque a maioria, nós muitas vezes somos levados pela maioria, mas é a maioria, foi a maioria que condenou a Jesus, foi a maioria que ficou para fora da arca, e assim temos muitos exemplos na Bíblia. Por quê? Você é servo, você é filho, você tem que ter o melhor nessa terra, você não pode padecer essa necessidade, você não pode perder seu emprego, você não pode perder um membro do seu corpo, você sofreu um acidente porque você estava desviado do caminho do Senhor. O que Jesus fez para merecer a cruz? Qual foi o erro dele para merecer a cruz? Esse evangelho que quer nos proteger das coisas que virão, que já estão determinadas que virão, ele é falso. Esse evangelho que só nos dá glória, ele é falso. Não, eu não gosto de sofrer. Eu também não gostaria de passar por nada disso. Mas para alcançar o propósito que o Senhor determinou para a minha vida, eu preciso aceitar os processos de transformação. E isso me diferencia do trigo e do joio. Se eu sou trigo, eu preciso passar por este processo. Lá na carta de João, no Apocalipse capítulo 2, versículo 14 a 15, a palavra vai falar lá que Jesus falando a respeito daquela igreja, ele fala assim para o anjo daquela igreja: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Balaão, ele é a representação do falso profeta. Ele era um falso profeta? Não. Ele não era um falso profeta. As coisas que ele profetizou aconteceu. Ele era
conhecedor da palavra do Senhor. Ele adentrou a presença de Deus, ele falou com Deus. Quando ele foi para amaldiçoar o povo de Israel, ele não podia amaldiçoar aquele povo. E o que ele fazia? Abençoava. Balaque dizia: você está louco, Balaão? Estou pagando alto para você amaldiçoar eles. E ele falava: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus já os abençoou. Mas como ele foi pago, ele tinha que agora entregar aquilo que ele prometeu. Então ele, conhecendo a Deus, o seu cuidado com a sua palavra. Porque muitas vezes, irmãos, Deus nos entrega aquilo que ele prometeu, mas por causa da palavra que ele deu. Não por sermos merecedores. Porque muitas das vezes durante o processo nós erramos. Nós caímos e nós falhamos. Mas ele tem compromisso com a sua palavra. Por causa da palavra que ele deu a Abraão, o povo de Israel é guardado até hoje. Por causa da promessa que ele fez a Abraão, por causa da aliança que ele fez com Abraão, esse povo é guardado até hoje. Então Balaão, conhecedor da palavra, o que ele fazia? Olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu vou te dar estratégias para você vencê-los. O Deus deles não suporta a idolatria nem a fornicação, os pecados de ordem sexual e o culto a outros deuses. O que ele fez? Ele mandou as sacerdotisas do seu templo, de Astarote, para descer lá ao arraial dos israelenses, dos hebreus. Chegando lá, caíram na farra, começaram a se deitar com as mulheres, a se prostituir e ali cultuar os seus deuses. E naquela noite o Senhor enviou o seu anjo e matou milhares. Ele falou alguma coisa errada? Ele disse alguma coisa fora da palavra do Senhor? Não, mas ele usou aquilo que o Senhor abomina para fazê-los cair diante de Deus. Assim nós vemos nos dias de hoje, com tudo isso que eu tenho falado. Porque se eles falarem: não, você pode fazer, você não tem problema nenhum, você logo vai identificá-los. Mas quando eles começam a distorcer a palavra, eles usam o quê? A falta de conhecimento da nossa parte e a conivência, a conveniência. Muitas vezes, meu amigo, está lá a faca e o queijo, é só cortar. E é isso que ele faz, ele só proporciona o encontro, ele só vai facilitar. No final das contas, ele só colocou a mesa, você que decidiu se alimentar daquilo. Essas são características do joio. Do joio. Nós não podemos tirá-los do meio de nós. Nós não vamos tirá-los. Essa é uma obra dos ceifeiros. Mas quanto mais se aproximar o dia do Senhor, nós veremos cada dia mais esses homens serem revelados. Por isso é importante nós estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo aí muitas reuniões escondidas, muitos tratados sendo feitos às escuras, para se ter apenas uma religião, para ter uma única Bíblia, essa agora revisada, para que tenhamos uma única fé, tenhamos uma única moeda, um único pensamento. E vai chegar uma hora, irmão, que isso vai estar aí, já está à porta. É assim, existe um ditado que diz: para você ludibriar o povo, é só você dar circo e pão. Deu circo e pão, o povo esquece. Assim era Roma. Para afastar a atenção da pobreza, da corrupção que estava lá, criaram um coliseu e o divertimento era matar judeu lá dentro. Esse era o divertimento, circo e pão. E assim eles fazem nos dias de hoje. Assim muitas coisas estão sendo tramadas. Assim muitos líderes religiosos, crentes, pseudo-crentes, estão ali, firmando negócios, firmando acordos. E daqui a pouco eles vão querer impor sobre vocês. Vão querer impor sobre nós. Mas se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor, nós seremos ludibriados por Ele. E nós temos que tomar cuidado. Por isso a palavra do Senhor diz, né? Quem tem ouvidos, ouça
Essa é uma palavra de exortação que o Senhor nos traz. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, você está passando por esse processo? Você tem deixado o Senhor trabalhar na sua vida? Você está passando por essas dores? Glória ao Senhor. Glória a Deus, porque Ele está te transformando para que você cumpra o propósito que Ele tem na sua vida.